Pois é, muito bom estar aqui com Augusto, que é lá de Serrita. Eu queria falar um pouco sobre a Missa do Vaqueiro, como eu conheci e como ele conheceu também a história de Padre João Câncio. Então, Augusto, o que era que você achava interessante a gente observar e como você percebeu a chegada do Quinteto Violado ali para participar daquela missa? Primeiro vamos falar um pouco de Padre João Câncio. Eu conheci Padre João Câncio na infância. Ele era o pároco quando eu era garoto, lá na minha cidade. E é um padre que cultuava os valores sociais e era verdadeiramente a pessoa ligada à questão do vaqueiro. Porque com pessoas que atingem um nível de celebridade, muitas vezes é uma questão você cria uma ficção, cria um personagem. O Padre João não era um personagem, mas ele era realmente uma pessoa ligada ao vaqueiro. Tinha um novenário lá de Serrita e ele se vestia de vaqueiro com os outros vaqueiros e vinham lá das fazendas, dos sítios de Serrita, encouraçados, cantando a bois, que ele já adaptava para as tradições, os rituais católicos, né? E surgiu a Missa do Vaqueiro. Acho que uma ideia dele que ele desenvolveu, aí saiu no Céu Certo, mas com Luiz Gonzaga. Só que a Missa do Vaqueiro, até vocês surgirem, ela não tinha uma identidade musical. A identidade musical da Missa do Vaqueiro vai ser com o Quinteto Violado, Janduí Filipão e o Quinteto Violado, não é isso? Exatamente. E é por isso que eu tomei conhecimento da Missa do Vaqueiro através de Janduí Finizola, que era um médico. Ele era do Rio Grande do Norte, mas sediado em Caruaru. E ele era um poeta muito bom. Ele era aquele cara que, a poesia dele, ele dizia: eu faço de costas para o mar, olhando para o sertão, olhando para a Caatinga, olhando para o Agreste. E, de repente, ele me contou a história de como a Missa do Vaqueiro aconteceu, que era uma coisa que foi uma criação de Padre João Câncio, que teve o apoio de Luiz Gonzaga, de Pedro Bandeira, dos poetas aboiadores daquela época. Então eu visitei lá a paróquia dele e conheci na casa de Padre João Câncio. Ele me contou a história, que era um padre vaqueiro. Ele vivia perfeitamente familiarizado com a vida e a labuta do vaqueiro, conhecia seus problemas, suas dificuldades, e um cara que tinha um tino social muito importante. Então ele foi solicitado pelos vaqueiros daquela região que ele convivia em se fazer uma missa em homenagem, porque eles têm homenagem a todos os grandes nomes da história, mas a gente não tem uma homenagem ao vaqueiro. Então, naquela época, tinha havido um crime, quer dizer, um dos vaqueiros, que os vaqueiros só saem para o trabalho em dupla. Eles andam em dupla, todos encorados, quando eles vão pegar o gado no campo. Então tem o período quando da seca maior, eles vão para as invernadas, que é os lugares mais úmidos, e eles saem sempre em duplas, as duplas de vaqueiro. E existia um vaqueiro que era muito brincalhão, mas muito ágil, que ele era até primo de Luiz Gonzaga, era Raimundo Jacó. E teve uma das vezes que Raimundo Jacó foi para o campo trabalhar no meio da Caatinga e de lá não voltou. O parceiro dele veio, que era chamado Miguel, e disse que ele tinha se perdido, tinha tido uma queda e tal, mas na realidade encontrou. Uma resgarrada. Mas na realidade dizem que foi uma encomenda para poder eliminar Raimundo Jacó. Então os vaqueiros ficaram muito sentidos, porque gostavam muito deles. Aí resolveram pedir ao Padre João que celebrasse uma missa no local onde foi encontrado o corpo de Raimundo Jacó, com uma pedrada na cabeça. E o cachorro ao lado. E o cachorro de Jacó, ele ficou lá cuidando, né? Exatamente. Aí a gente podia fazer uma homenagem. O Padre João concordou com aquilo. Ele vivia estudando a linguagem dos vaqueiros, então ele trazia aquilo para a sua prática pastoral. Então eles encontraram um jeito de fazer uma latada no local onde o corpo de Raimundo foi encontrado e ali celebraram a primeira missa, a segunda, até que depois construíram o Parque Estadual do Vaqueiro, nesse local onde Raimundo Jacó foi encontrado. Montaram uma estátua lá e tal. E Gonzaga estava sempre presente, tocando, cantando, e numa dessas missas, a segunda missa talvez,
Aí Gonzaga, o Janduí foi assistir, já tinha gravado músicas de Janduí, o Gonzaga. Aí disse, olha, eu estou aqui com um médico poeta e ele vai fazer uma música para a Missa do Vaqueiro. Aí Janduí entusiasmou-se, muito vaidoso. Aí disse, não, eu não vou fazer uma música, eu vou fazer a trilha musical da Missa do Vaqueiro, acompanhando todos os passos da liturgia. O ofertório, o credo, o Pai Nosso, a comunhão e tal. Então, esse foi o momento que eu encontrei Janduí. Quando me apresentou todas essas músicas, eu fiquei muito encantado. Levei para o quinteto e digo, olha, a gente tem que fazer esse trabalho, esse tratamento musical desse material de Janduí. É muito importante a gente fazer. E assim foi feito. Nós gravamos, inclusive a capa era uma capa que era cheia de xilogravuras, que foi idealizada por um xilogravurista meio atabalhoado, mas era muito bom, era o Dila, que morava lá em Caruaru. Então, nós conversamos com ele, aí eu disse, olha, você vai fazer o Jesus Sertanejo, vai fazer o ofertório, vai fazer o credo, vai fazer o Pai Nosso, os santos, e ele saiu criando, dentro do imaginário dele, pequenas xilogravuras que ele recortava em borracha. E nós fizemos a capa com essas xilogravuras. E foi um disco muito bonito, e com esse disco a gente andou muito. E toda vez que a gente ensaiou e começou a participar da missa, teve ano que a gente participou com Gonzaga, com Dominguinhos, com Pedro Bandeira, com os aboiadores, com o Galego Aboiador e com... Enfim, todo aquele universo do vaqueiro que se encontravam naquela manhã, depois da festa que começava na quinta-feira com a vaquejada e tudo mais. Então era um lado sagrado e o lado profano de uma festa dedicada ao vaqueiro que cantava a sua bravura e pedia muito a Deus pela sua melhoria de vida, pelos olhos das autoridades para melhorar a condição de vida dos vaqueiros e tal. Então era um canto social, um grito de justiça, e Padre João apoiou muito isso. Então o quinteto ficou acompanhando, e toda vez que a gente tocava durante a celebração, era um momento de muita comoção, os vaqueiros todos choravam, tinha a comunhão normal e a comunhão de solidariedade, onde eles tiravam dos alforjes o queijo, a farinha, a carne seca e comungavam juntos às vezes, né? Então isso era muito bonito, e no final de tudo tinha o canto de despedida, quando eles voltavam para suas casas, seus sítios. Então esse foi um marco muito grande. Eu lhe digo, eu adolescente assisti várias e várias vezes aquela missa ali, e aquilo, além de ter uma beleza plástica muito bonita, porque o local onde é celebrada a missa do vaqueiro, para quem não conhece, é um descampado, é uma área plana, que ao fundo se vê a Chapada do Araripe, a Serra do Araripe, circundando, ela é imensa, azulada por causa da distância, é muito plano. Tem uma ferradura. Uma ferradura construída de cimento, e dentro dessa ferradura ficavam... Um altar. Às vezes a gente encontrava ali mais de 1000 vaqueiros encourados, e na cabeça da ferradura tinha o altar, onde era celebrada a missa, e a gente estava ali com os aboiadores, os cantadores, o quinteto, Padre João, Luiz Gonzaga, e tinha uma cruz, e em cima dessa cruz estava ali um gibão e um chapéu que simbolizava a presença do feito na região. E lá ao fundo a estátua de Raimundo Jacó, de lá do Mandacaru e o cachoeiro. Exato. E, Marcelo, o que impressionava também ali, além da beleza plástica, era a emoção, porque aquelas pessoas não estavam ali como atores, aquelas pessoas não estavam ali preocupadas em aparecer na TV, embora a TV filmasse. Inclusive eu me lembro que numa das missas, logo no começo dos anos 80, a revista National Geographic mandou um jornalista, um fotógrafo e um jornalista da Europa, acho que alemães, para fotografar, para filmar. E não sei se chegou isso a ser veiculado em alguma edição, mas aquelas pessoas participavam comovidas, percebia no semblante de cada vaqueiro daquele que levava uma bandeira, que levava um disco, que levava rapadura, uma expressão de fé muito grande. E
ao som das músicas, né? Que a trilha que Janduí compôs, ela realmente é de uma perfeição e ela emociona mesmo. E Muito. vocês deram um trato musical muito lindo. Porque sensibiliza muito. E depois, por exemplo, na hora do ofertório, porque na frente desse altar existiam uns ganchos, onde na hora do ofertório, simbolicamente, os vaqueiros traziam elementos da sua vestimenta, o gibão, a corda, o chapéu, o porta, as luvas, o guarda-peito, tudo. Ele levava aquelas coisas todas, o cencerro, a perneira, e saía pendurando ali como uma oferenda simbólica em homenagem a Raimundo de Jacó. E na hora da comunhão, eles faziam essa comunhão da carne seca, da rapadura e tal. E depois de alguns tempos que a gente começou a fazer essa missa, todo ano, era o terceiro domingo do mês de julho, aí nós resolvemos, depois, o quinteto, quando completou 20 anos, em 91, nós resolvemos fazer um registro daquilo. Então tinha uma cineasta muito importante, que era Tezuka Yamazaki. Do filme Paraíba Mulher Macho. Exatamente. Então nós convidamos Tezuka, contratamos a equipe dela com ela, e nós fomos para uma das missas e fazer um registro, e ela fez um vídeo documento. Naquela época não tinha DVD ainda não, era vídeo documento ficção da história da missa do vaqueiro, e ela foi no dia anterior, amanheceu o dia na casa dos vaqueiros, acompanhando ele acordar, a labuta, como eles saíam para o trabalho, como era que ele pegava um boi no meio de uma caatinga fechada, de um cerrado. Então, essa coisa ficou belíssima, entende? E aí, foi nessa época também que a gente tinha uma certa amizade com Dom Helder Câmara, que era arcebispo do Olinda de Recife, e ele era muito apaixonado pelo quinteto, assistia muitos shows do quinteto, sempre estava presente. Então, nós convidamos, ele convenceu-se de fazer isso com a gente. Ele faz esse poema, ele lê, a gente tem imagens disso. E ele foi para o estúdio com a gente e gravou isso. E esse vídeo documento ficção, algumas televisões no Brasil repassaram, e a TV Jornal, trechos ficaram... Várias televisões aqui reproduziram esse... E é um encontro muito interessante, que eu acho que a Missa do Vaqueiro resultou nessas duas edições. A primeira foi em 76 e a segunda em 91. Foi um marco dentro da história do Quinteto Violado, e que esse disco foi lançado no mundo todo, em vários países da Europa, da Alemanha. Nós chegamos a cantar trechos dessa missa em excursões que a gente fazia pela Europa. E no segundo disco, se eu não me engano, nós ganhamos um prêmio com a Missa do Vaqueiro. Então a Missa do Vaqueiro é um momento muito significativo na história, na discografia do Quinteto Violado. Vaqueiro, meu irmão vaqueiro, pareces feito de pedra, feito de couro, e no entanto tens voz e tens coração. Tua voz é um lamento triste, mas também sabes se alegrar. Teu coração não anda se derramando, mas quando ama, ama. Agradeço a Deus que te fez como te fez. Mudar só para melhor. A Missa do Vaqueiro faz parte da discografia do Quinteto Violado como um dos momentos mais importantes, mais significativos. E eu entrei em contato com a Missa do Vaqueiro em 75, quando eu conheci Janduí Finizola, e ele me levou para conhecer o Exu, conhecer o Parque Estadual do Vaqueiro, e eu conheci a história da missa. Conheci o Padre João Câncio, que foi um idealizador da Missa do Vaqueiro, juntamente com Luiz Gonzaga, com Pedro Bandeira, e ele foi visitar uma vez a Missa do Vaqueiro. Luiz Gonzaga já tinha gravado algumas músicas dele, então ele, participando da missa, Gonzaga cantando umas canções aleatórias e tal, disse: olha, eu estou aqui com um poeta médico
que eu já gravei algumas coisas dele, muito importantes, e ele vai fazer uma música para a Missa do Vaqueiro. E Janduí disse que na hora, ele disse, não vou fazer uma música, eu vou fazer a trilha musical da Missa do Vaqueiro, obedecendo todos os passos da liturgia, e vou para cada momento da missa eu vou construir um poema que ele chamou de Rezas de Sol. Então, essas rezas de sol, ele me mostrou uma por uma, cantarolando as melodias, e eu fiquei muito encantado com aquilo. Conheci a história de Padre João, que era o pároco daquela região, e fazia um trabalho junto aos vaqueiros, um trabalho social, um trabalho de valorização do homem vaqueiro, unidade social do sertão, e ele tomava cachaça com os vaqueiros, corria boi com os vaqueiros, corria nas vaquejadas, então os vaqueiros tinham uma intimidade muito grande com ele. E ele usava o linguajar dele na hora da prática pastoral, era um linguajar do próprio vaqueiro, então ele não entrava com filosofias, teologias, ele buscava as coisas mais no real da convivência do homem sertanejo. E com isso ele ganhou uma intimidade muito grande com essa vida da vaqueirama, e num determinado momento ele foi solicitado pelos vaqueiros de fazer uma missa em homenagem ao vaqueiro Raimundo Jacó, que tinha morrido ali, assassinado, quer dizer, tinha sido encontrado morto no meio da Caatinga, e naquele local eles fizeram uma latada e queriam homenagear Raimundo Jacó com uma missa, e foi aí a origem da Missa do Vaqueiro. Esse vaqueiro chamava-se Raimundo Jacó, era primo de Luiz Gonzaga. Isso chegou nos ouvidos de Gonzaga e ele resolveu apoiar e participar da missa. E assim eu conheci, como eu falei, o Janduí. Janduí foi lá em casa, me mostrou passo a passo cada momento dessa liturgia, e eu convenci o quinteto da gente trabalhar e fazer um disco com essa trilha da Missa do Vaqueiro. E foi esse disco aqui que a gente fez, que eu queria mostrar a vocês, que foi o primeiro disco feito em 76. Né? Então, ele foi construído aqui com xilogravuras. Existia um xilogravurista, ainda existe hoje em Caruaru, está bem velhinho, que é o Dila. E ele eu saí contando a história da Missa do Vaqueiro, e ele construiu o Jesus sertanejo, o ofertório, a comunhão, os santos, o Pai Nosso, o canto de despedida. Então nós montamos essa série de xilogravuras e montamos essa capa. Esse disco saiu em 76, o grupo. Então, isso foi muito importante, porque esse disco foi lançado no mundo todo e o pessoal tomou conhecimento. E no momento que a gente tocava ao lado de Padre João Canso, de Gonzaga, chegamos a tocar algumas vezes, no palco, no altar, os vaqueiros todos de frente, vestidos de couro, às vezes reunia-se ali mais de 1000 vaqueiros. Então, esse momento foi muito significativo e de muita emoção. Então, essa trilha ficou marcada na história do quinteto, porque tem uns arranjos muito especiais, que eram os arranjos que normalmente o quinteto fazia, sempre eram arranjos especiais com a música nordestina. Então, com isso a gente fez, e ele foi lançado também em CD, né, um tempo depois. E 20 anos depois, a gente realizou uma releitura da Missa do Vaqueiro, que saiu com essa capa, e que com essa capa a gente fez uma leitura nova, tinha uma outra instrumentação do quinteto, alguns músicos tinham mudado, saiu também em CD, e aí a gente gravou a missa e conseguimos convencer Tizuki Yamazaki, que era uma cinegrafista, uma diretora de cinema muito importante no Brasil. Ela foi para lá com a equipe dela e gravou essas imagens que a gente chegou a ver aqui, que foram mostradas a vocês, e ela fez um vídeo documento ficção, contando a história do vaqueiro, a vida do vaqueiro, o cotidiano do vaqueiro, mostrando quando o vaqueiro pega o boi no meio da caatinga fechada, a vaquejada, a solenidade da missa,
o ofertório, quando eles trazem seus apetrechos e vão simbolicamente depositando na frente do altar, e a comunhão de solidariedade, que além da comunhão eucarística da missa, eles fazem a comunhão de solidariedade, os vaqueiros descem, abrem os alforjes e comem ali a carne seca, a rapadura, o queijo de coalho, enfim, é o cotidiano do vaqueiro. Então, esses momentos nós conseguimos trazer para o palco e montamos um espetáculo que chamou-se A Missa do Vaqueiro, teve a direção de Rubens Teixeira, a cenografia de Naum Alves de Souza, e nós viajamos pelo Brasil com esse espetáculo e a gente comungava com o público a carne seca, o queijo, a rapadura. Então, por isso eu acho que a Missa do Vaqueiro, dentro da história do quinteto, dentro da discografia do quinteto, nós visitamos várias vezes, é o terceiro domingo do mês de julho que acontece a missa lá em Serrita, onde tem o Parque Estadual do Vaqueiro e onde a gente faz, todo ano acontece essa missa. Algumas vezes a gente não está aqui no Brasil, a gente não está podendo participar, mas ela não deixa de acontecer. Querem muito que a gente sempre retorne, porque a emoção que o quinteto passa com seus arranjos, com a trilha musical que o Janduí foi muito feliz em construir, em criar, deixou uma marca. Nessa segunda etapa, nessa segunda edição, nós convidamos o Dom Helder Câmara, e vocês viram aí, Dom Helder participou do disco e participou também com um poema que ele dedicou ao vaqueiro, que vocês acabaram também de assistir, ele dizendo: vaqueiro, meu irmão vaqueiro. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre a importância da Missa do Vaqueiro como um capítulo da história do Quinteto Violado.